A palmeira, o avestruz e o índio. Poesia e conto de Anselmo Francisco do Amaral. A faixa de terra entre o Taim e o Chuí, antes da construção da colônia do Sacramento por Dom Manuel Lobo, governador do Rio de Janeiro, lado setentrional da Bacia do Prata, 1680, já era conhecida desde essa época, figurando nos mapas como Península do Albardão. Pouco desenvolvimento demonstrava, além daquela alternativa geológica gerada no último interglacial, com o levantamento de nível da orla litorânea pelas aluviões sedimentárias. Mesmo assim, essa língua de terra, como a denominaram os primeiros tratados, ajustados entre portugueses e espanhóis sobre a fronteira extremenha do Chuí, já fazia-se de apreciável importância. Observada pelos andarengos sem destino, ocasionalmente passando por ali em épocas tão remotas. A mesma, pois, já era verde plana em toda a sua extensão, e a pastagem que a cobria seria mais tarde apreciadíssima como gramínea forrageira, muito especial na produção pecuária. Domingos Filgueiras, o primeiro viajante português que registrou a sua passagem pela Península do Albardão, fazendo-o em 1703 com destino à Barra do Rio Grande, confirma o isolamento da citada região, quando a conheceu. Aqui em Castilhos faça cada um, seus auxiliares, 5 ou 6 braças de pesca para amarrar as mochilas e jangadas, fazendo provimento de carne de vaca, porque daí adiante não há. Na ocasião reparava o cansaço da jornada com os seus companheiros, próximos à Lagoa de Castilhos. A convicção histórica leva-nos a indicar 3 fatores dinâmicos responsáveis pelos primórdios de uma cultura constituída por 2 povos de língua diferente que se debateram pela posse da terra já citada. Mais tarde, campos neutrais, por falta de um acordo capaz de satisfazer a política do colonialismo insaciável. A palmeira, o avestruz e o índio. A palmeira aqui identificada como ema. Os palmares de Castilhos, pela sua extensão, prestavam-se como referência quando o assunto dizia respeito ao longo caminho para a colônia do Sacramento. Ao alcançar as proximidades do arroio Chuí, os ditos palmares deram um espaço de alguns quilômetros e logo depois continuaram, derivando para o oeste, até alcançar a Lagoa Mirim. O trecho esse tomou o nome de Palmar de Lemos, que era o de um famoso e temível bandido, ali homiciado por muito tempo com sua gangue facínora, morto por uma patrulha do exército imperial num sangrento encontro. As palmeiras acenavam com seus leques, antigamente convidando o viandante a demonstrar para um descanso à sombra, saboreando alguns butiás, doces como maná. Hoje, os poucos grupos que ainda restam fazem um aceno de morte quando a motosserra se aproxima, rangendo como demônio. Como poderia acontecer? O que teria ocorrido provocando aquela expansão praticamente só numa direção, tendo o norte como guia? Azarola Gil, historiador de língua espanhola, que sempre discorreu sobre o Paraguai, a banda oriental e as cercanias, dá-nos notícias de bandos de avestruzes lá pelo século XVII, possivelmente ainda depois, a deslocarem-se acompanhando as vastas extensões de palmeiras existentes na época. Por que acompanhando as palmáceas, diria? Não podemos descurar do clima suave e doce da Mirim, em revide a aspereza saltirosa da maré oceânica. Assim o faziam pela sobrevivência.
a quantidade enorme dos butiás, que davam uma coloração avermelhada ao solo onde caíam, se constituíam na principal alimentação das emas, intermediados habitualmente ao gosto dessas pernaltas. Quanto ao mais o aparelho digestivo se deveria encarregar, promovendo assim a assimilação do necessário ao organismo e ao mesmo tempo expelindo o inservível no caso dos coquinhos. Por isso, continuaria a semear no seu rastro, plantando centenas de coqueiros, que por certo fariam logo novos bosques de palmeirais. O exemplo mais conciso está no lugar denominado Jeribatu, melhor dito, Jeribatuba, em linguagem quichua, bosque de palmeiras, local na região do Chuí. Lugar onde mais nenhuma vegetação ali existia. Cremos que até agora referimo-nos a natural, porque um bosque de palmeiras ali, lugar tão ermo, litorâneo de pastagens, somente rasteiras. Sem dúvida alguma, em Priscas era um grupo de emas andejando por aqueles lugares, porque ela caminha muito. Sentiu o momento de fazer ninho e chocar os ovos para aquecer o germe da reprodução. Pararam então todos os indivíduos daquele grupo e acocaram, formando uma espécie de viveiro. Decorrido algum tempo, as emas levantaram-se e prosseguiram a caminhada. Seguindo cada uma delas estava uma cadeia de emazinhas em forma e fila indiana. O terceiro fator que ajudou de forma determinante a implantar a civilização nessa costa foi o indígena. Junto ao mundo virgem, junto ao mundo ninho, como dizia Carlos Roxlo, glórias de América. Esses três elementos, o indígena, a ema e a palmeira, formavam assim uma tríade inseparável, ligada por uma constante dependência recíproca como condição de vida. A palmeira proporcionava ao avestruz o alimento fácil, o butiá. Em compensação, a avestruz espalhava pelas várzeas e planícies litorâneas o coquinho que carregava no estômago, sem alteração, para na hora exigida devolvê-lo à terra como matéria fecal, íntegro como caíra do cacho. E o indígena, Charrua Alminuano, a tribo acompanhava de perto o grande bando de avestruzes, também como condição da vida. A ema lhe dava a carne precisa na alimentação, as penas necessárias à confecção da tanga, el taparrabo, chamava-se o historiador latino-americano Azarola Hill, ainda os ovos. Como dos três elementos, quem mais se parecia com o homem na estatura física e já com o idioma próprio, o indígena, este só poderia fazer o papel de predador, nada dando de volta, tudo exigindo e conseguindo sem retorno. Assim foi consolidando o primeiro mosaico da etnia, que tomando depois uma feição própria, ajustada ao molde do meio ambiente em que vivia, entre o mar e a lagoa passou a constituir uma sociedade ao influxo de duas bandeiras europeias, tendo como destino um caminho histórico por onde passou Ceballos para tomar Rio Grande. Caminho por onde entrava a riqueza do país, representada pelo gado castelhano. Arreado em direção de Sorocaba, caminho da ciência e do saber, através do qual seguiram em jornada cultural sábios pesquisadores, sendo o maior de todos, Auguste de Saint-Hilaire. As divisões dos campos e os arados, rasgando extensões consideráveis da terra para receber a semente, enriquecendo a agricultura, todas essas iniciativas afugentaram para longe as emas, entrando as mesmas em extermínio. Já não tinham mais os latifúndios,
quando a campo aberto corriam com liberdade. Lá, uma vez por outra, as Três Marias lhe cortavam a fúria lançada por um charrua que não arregava sogaço. O Palmar de Lemos. Enquanto durou a maldita Revolução Farroupilha, o movimento emigratório nas fronteiras, tanto de um lado como de outro, era constante. Essa transposição frequente no limite divisório entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, por desertores, matreiros e contrabandistas, cresceu de forma preocupante depois da derrota sofrida pelo caudilho colorado, Frutuoso Rivera, Dom Fruto, no encontro que tivera com as forças do general Urquiza, apoiado por uma facção argentina, 1845. Em Índia Muerta, local do combate, os riveristas sofreram cerca de 1000 baixas. Os que sobraram da luta evadiram-se desarvorados. Frutuoso Rivera, com apenas 200 homens, buscou refúgio nas proximidades do Chuí, onde esteve acampado por algum tempo. Segundo pesquisas através das quais nos informamos nos antigos campos neutrais, ainda sob a jurisdição administrativa do Rio Grande, havia uma massa de 4.000 refugiados no distrito, que para ficarem distantes da raia deviam ser removidos para o norte do Taim. Como se tratasse de estação invernosa, ocorreram logo dificuldades de transporte, falta de gente e cavalo, principalmente. Como solução, determinaram as autoridades da região que só se transportassem aqueles que poderiam pegar em armas. Achava o governador Patrício Correia da Câmara que esses desertores e emigrantes poder-se-iam tirar muita vantagem de ser visto na classe de peões. Farão mencionados praças de prete, pois que os correntinos não tinham como trabalhadores e próprios para o serviço do campo. As proporções a que chegaram os refugiados uruguaios, face ao número avultado e cada vez maior buscando no Rio Grande do Sul a segurança a faltar-lhes, em toda a parte levou o próprio Duque de Caxias ao alvitre de concentrar a metade deles num só ponto situado no Passo do Retiro, perto de Pelotas. O Passo do Retiro existente até hoje, com uma ponte favorecendo aos que chegam e aos que saem. O Passo da Princesa do Sul foi um dia campo de concentração. Em razão daquele ambiente insólito de guerra, entre Rivera e Oribe, com o envolvimento de Rosas, ditador argentino, os refugiados orientais bivacados no Chuí e no Taim começaram a agitar-se, constituindo problemas inquietantes. Em São Miguel, bem como Palmar de Lemos, um pouco afastado da margem direita da Lagoa de Mirim, seguindo a raia fronteiriça, até mesmo oficiais de alta patente castelhanos, ocultavam-se por ali muitos elementos com ficha de bandidos, eram vistos em todos os lugares como em carreiras, na pulperia, de um tal Diego Gonzalez, empinando com insolência a mamá Juana. Um destacamento imperial, inclusive, foi recebido a bala no Palmar pelo façanhoso Carvajal e o famigerado Lemos. No tiroteio morreu o irmão de Carvajal. Este foi detido. Lemos conseguiu escapar, tomando o rumo de Montevidéu, bastante ferido, em 1849. Como causa daquele tumultuado momento, o roubo de gado campeava pelas estâncias sem qualquer repressão, dilapidando a fortuna dos estancieiros e empobrecimento da região. Foi então quando os criadores sesmeiros de vastos rebanhos, a pastarem nos campos exuberantes da península do Albardão, resolveram agir promovendo, entre os mesmos, um movimento em defesa de seus patrimônios. Sob a liderança do comendador Manuel Correia Mirapalete
E onde estaria a solução do grave problema? A ideia veio rápida e a decisão tomaram-na na mesma hora. A criação de uma povoação no extremo sul da província, como barreira aos abigeatários e contrabandistas ou qualquer outro tipo de depredação rural. O marechal José Soares de Andréa, governador, atendeu logo o desejo dos estancieiros dos antigos neutrais. Logo, providenciou na criação de uma povoação nas proximidades do Chuí, que levaria a nomeação de povoação de Andréa, entronizando como padroeira Santa Vitória, homenagem à esposa do general Soares de Andréa, Dona Germana Vitória. O Estado de São Paulo, de 18 de 5 de 1884, descreve a página 9. Após esse período de neutralidade, um dos historiadores municipais, Anselmo Amaral, relata: como não podia deixar de acontecer, transformaram-se logo os campos neutrais em refúgio dos perseguidos da lei, malgrado a vigilância policial exercida nas duas fronteiras. O meio e a época proporcionam certos banditismos. Este é o conto histórico da antologia poética, de autoria de Anselmo Francisco do Amaral, um nobre cidadão vitoriense em instância da poesia crioula. Seguimos agora, então, fruto dessa reflexão histórica, a poesia Chico Ribeiro. Ficou triste a nossa Santa Maria. Na data de 27 de outubro, o lenço chimango e também o rubro ficaram de luto naquele dia. Não morreu o poeta Chico Ribeiro. Como disse a Alga, os poetas não morrem. Num outro planeta, eles se escorrem e seguem como João São Jorge guerreiro. Morto fica o espírito de vanguarda, que manda mensagem lá das alturas, com palavras serenas, ternas e puras, que até parece um soldado sem farda. Li dezenas de poemas do Vate, na minha infância, no órgão veterano. Depois, a vida como num combate, levou-me àquele pago soberano. Visitei o poeta no seu castelo, muitos poemas à máquina antiga. Mostrou-me um soneto perfeito e belo que escrevera a sua mulher amiga. A sua filosofia campeira é um estatuto social do gaúcho. São costumes da terra hospitaleira, da brava gente que vive sem luxo. Era no mês de agosto em Santa Maria. Batia um vento norte preguiçoso. Ofertou-me com imensa simpatia o seu livro de verso primoroso. No dia do gaúcho, velho Chico, haverá de brotar de um outro guapo o teu grito quando abrirás o bico, vivas o Rio Grande do Sul farrapo. Poesia publicada em Correio do Povo por Chico Ribeiro, às vésperas da Revolução Farroupilha.